Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, o nosso programa de bate-papo que eu faço com meu amigo Fábio Sesnick. Fábio aqui, parceiro, co-criador, co-apresentador desse programa, pauteiro desse programa, é uma das pessoas que tem aí ajudado a Tela Viva a interagir com um público cada vez mais amplo, conversando com atores cada vez mais diversificados e mostrando a riqueza do mercado audiovisual. Fábio, mais uma vez, obrigado aí pela parceria, obrigado por estar aqui com a gente nesse programa. Obrigado você, Samuca. Bacana estar junto no Café com Pixel. E a nossa convidada de hoje, está entrando aqui na tela, é a Samantha Schilling. A Samantha é vice-presidente de desenvolvimento de negócios da SongTrader. Samantha, obrigado pela presença. A gente também se conheceu agora há pouco. Você já tem uma relação com o Fábio já de longa data, mas obrigado pela presença. Prazer te conhecer. Prazer, obrigada por me receber. Legal, vamos começar então, Samantha. A gente vai falar hoje, o episódio de hoje a gente vai falar muito da relação entre música e o audiovisual, né? E a SongTrader atua justamente nesse meio de campo. Explica um pouco para a gente o que vocês fazem, a sua visão com relação à importância, né, da música no contexto do audiovisual e a tua função exatamente dentro da empresa. A minha função dentro da empresa é desenvolver o negócio na parte de arrecadação de direitos pelo uso da música no audiovisual. Nós temos clientes na parte comercial também, mas a nossa especialidade é a parte de audiovisual, porque trabalhamos com os maiores estúdios aqui de Hollywood em Los Angeles. Então, obviamente que, ao mesmo tempo que eles têm a parte comercial deles, o volume do uso de música deles é na parte de audiovisual. O nosso desenvolvimento é mundial. Nós trabalhamos o repertório mundialmente em todos os países que reconhecem o audiovisual e, obviamente, a parte comercial também. Aqui nos Estados Unidos, a parte comercial reconhecida é apenas pela Pandora e pela SiriusXM, que é um canal de rádio, a rádio por assinatura. Por satélite, né? Por satélite. E, se eu não me engano, é por satélite apenas disponível no carro, quando você assina. Mas eu acho que existem outras formas de você assinar a SiriusXM, mas eu conheço mais pelo carro mesmo, pelo consumo do carro. E fora dos Estados Unidos, o recolhimento normal pelo rádio ou pelo audiovisual, que é pelo broadcast, ou então por TV por assinatura. Então, a gente trabalha o repertório mundialmente, e um dos nossos maiores clientes é o Brasil. A gente trabalha muito perto da sociedade no Brasil e, obviamente, com o ECAD, recolhendo esse dinheiro para os clientes locais ou clientes internacionais. Os seus clientes são os detentores das propriedades intelectuais das músicas, ou são os produtores audiovisuais que querem contratar músicas? São os dois, na verdade. E nós também trabalhamos com intérpretes e músicos. Então, praticamente, a nossa lista de cliente engloba todo o ecossistema. Samantha, explica um pouquinho, que eu acho que isso ajuda daí a gente desenvolver a conversa com todo mundo no mesmo lugar, como é que funciona essa história da música, né? Break it down um pouquinho, publishing, master e aí a execução pública, só para... aqui a gente fala muito com o produtor audiovisual que não necessariamente conhece em profundidade o mercado musical. Com certeza. Quando você fala do publishing, né, da editora e do conexo, do neighboring rights, você está olhando para a mesma moeda. É uma moeda só com dois lados. Um é do master, né, o fonograma, e o outro lado é a composition, publishing. E quando você trabalha os dois lados da moeda, teoricamente, na teoria, seria a mesma coisa. No Brasil, porque nós temos um sistema mais
eu vou dizer, o mais evoluído de todos na arrecadação e reconhecimento desses direitos, você pode se afiliar com uma sociedade que vai trabalhar os dois lados para você. Obviamente que você tem que ter contratos diferentes para essa representação, mas a sociedade aqui trabalha os dois lados. Trabalha o lado digital, trabalha o parte autoral, mas trabalha. Fora do Brasil, você está olhando sociedades diferentes. São sociedades que uma trabalha só o digital, que uma trabalha só a parte autoral, que trabalha só a parte da editora, e a outra que trabalha o conexo. Então, quando você olha para a parte global do trabalho que se faz, por mais que seja a mesma moeda, são lados diferentes, são arrecadações diferentes, são verbas diferentes e são processos diferentes. Na parte de publishing, você tem o seu autoral, tem editora, tem execução pública, e na parte de conexo, você está olhando apenas para o fonograma. E o fonograma você tem o selo, que é dono o dono ou representa, tem o direito de representar o fonograma, tem o intérprete e tem o músico. Então, por mais que seja a mesma moeda, são obviamente dois lados diferentes. E hoje, Samantha, como é que você vê a música dentro da equação econômica de uma produção audiovisual, olhando dos dois lados, né? Ela representa, obviamente, custo, né? Então, se você coloca uma música que tem propriedade, que tem direitos, aquilo vai representar um custo de produção. Ela, por outro lado, pode representar, caso ela tenha produções originais e tudo mais, ela pode representar também uma receita importante, não especificamente talvez para a produção, mas para o próprio canal que veicula aquele conteúdo. Como que funciona essa equação hoje? Quão importante é isso? Vamos comparar um pouco o mercado norte-americano e o mercado brasileiro nessa questão. Essa é uma pergunta muito importante, porque eu acho que muitas produtoras não entendem ainda no Brasil o valor desse back-end, né? É sempre bem focalizado na verba que vem imediatamente, não na verba que pode continuar sendo gerada pelos anos a virem. Aqui nos Estados Unidos, isso é muito bem entendido, e a porcentagem do valor que isso impacta até o próprio valor da propriedade intelectual é muito grande. E não só isso, mas como vendas de catálogos e vendas de arrecadação é geralmente baseada especificamente no back-end do fonograma e da composição que está sendo explorada, por qualquer forma que seja. Broadcast, TV, rádio, ou da forma que for, digital. Então, aqui nos Estados Unidos, isso é muito bem entendido, e isso tem um peso extremamente grande, se não é o maior peso no valor e na arrecadação da propriedade intelectual. Eu acho que na América Latina ainda tem bastante espaço para se explorar esse valor e esse peso dentro das produtoras e até dentro dos estúdios que nós temos no Brasil. Talvez uma das grandes carências, aí a Samantha pode explicar melhor, mas eu trabalho com ela bastante, então ouço ela falando e vou pensando aqui nos links, mas seja essa questão de uma administração bem feita globalmente que permita, na verdade, você receber Sim. os direitos relativos a essa música, né? E aí vale a pena você destacar, Samantha, de que cada gravação, ela, rigorosamente, cada fixação, ela tem um registro, né, de gravação, e esse registro precisa ser feito nas sociedades, né? Caso contrário, a gente viu, por exemplo, juntos aí em projetos que a gente estava trabalhando, que aparecia, sei lá, um determinado, sei lá, programa de desenho animado, um filme ou coisa assim, e para efeitos das sociedades arrecadadoras, elas apareciam track 1, track 2, track 3, ou seja, eles têm o registro de que entrou um dinheiro para a faixa 1, para 2 e para 3 daquele episódio, por exemplo, Sim. mas ninguém tem a menor ideia de quem é o fonograma de cada uma daquelas faixas. Então, o registro é importante. Fala um pouco sobre esse processo e como ele se dá território a território. Com certeza. Isso é algo bem interessante, porque, como eu expliquei antes, nós temos essa moeda, né? E a moeda na parte da composição, da editora, da execução pública, nós temos algo chamado Q-Sheet.
Então, quando você cria o audiovisual, quando você cria o uso da propriedade intelectual dentro do audiovisual, você tem esse cue sheet que te dá a lista exatamente de todas as músicas que foram usadas no episódio, todos os compositores, as editoras, os autores. Então, você tem essa informação baseada já nesse modelo de negócio que eu vou tentar falar essa palavra em português. Estandartizado? Padronizado, que já é padronizado mundialmente. Então, o que acontece é que todas as sociedades mundiais, na parte da editora, na parte do autoral, sabe exatamente o que fazer. Então, assim que você bota o episódio no ar, já tem esse cue sheet atrás, com toda a informação, com o ISWC e ISWC, que é o código único para a composição, e imediatamente a sociedade já começa a fazer o tracking. No Conexo é um pouquinho diferente, na parte do fonograma um pouquinho diferente. Por quê? Quando você tem o episódio que está sendo visualizado no audiovisual, no broadcast, ou na TV fechada, na TV aberta, porque já tem o cue sheet, já se sabe que essa música que o fonograma está sendo executado. Mas por quê? O selo não está desenvolvendo esse relacionamento com a sociedade, a parte do selo fica parada, fica retida. Então, se você tem, no nosso caso, vamos dizer, a gente representa o estúdio, a gente sabe que o fonograma está sendo usado, já tem o código acionado para cada uso do fonograma, que se chama ISRC e ISRC. Nós temos como manter o controle, mas nem todos os selos estão identificando os seus fonogramas. E aí o que acontece? O intérprete que quer recolher a sua parte do uso do fonograma fica meio que ou com as mãos presas ou só pode pedir baseado no que está sendo o que já está sendo usado no audiovisual. Então, é um processo difícil para todos os lados se o selo não está identificando o uso do fonograma imediatamente. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo para vocês dois. Vocês são dois advogados. A Samantha acho que é advogada também, né? Não? Caramba! Eu achei que fosse, mas vamos lá. O Fábio, eu sei que é. Pergunta de leigo, tá? Estou perguntando aqui porque realmente, para mim, esse mundo é super complexo. Quando você tem uma produção audiovisual, que tem várias músicas ali que foram inseridas dentro daquela produção, e vamos supor que ela fique lá numa biblioteca de um serviço de streaming, fica no long tail lá que vai ser explorado, cada vez que uma pessoa assiste aquele conteúdo, os detentores dos direitos daquelas músicas e os artistas que performaram naquelas músicas vão receber o direito, ou esse direito é do produtor do conteúdo audiovisual e ele é que passa a receber e ele não precisa repassar depois novamente para toda a cadeia que veio antes ali, de quem produziu, quem tocou, quem foi o autor da música e tudo mais. Como é que funciona isso? É separado. É separado. Isso é completamente separado. Agora, onde você pode criar um pouquinho mais de dificuldade é que nem sempre o fonograma é 100% do selo. Então, o que acontece é que o selo tem o direito de recolher 100% da verba do Conexo, mas ou tem que dividir esse valor com o seu parceiro de 50%, 40%, qualquer que seja a porcentagem, ou ele tem direito de ficar com esse valor por um tempo até o contrato expirar, ou dependendo da organização do fonograma. Mas a maioria das vezes é separado. Mas, de qualquer maneira, a contabilização é por exibição. Cada vez que uma pessoa assiste aquele conteúdo... Então, de certa maneira, assim, a tecnologia, né, você tendo essas bases de dados unificadas, esses controles, essas cue lists que você mencionou, bem estabelecidas, a tecnologia ajuda, porque você tem um processo todo automatizado. Você consegue dizer, olha, aquele episódio de tal série foi exibido 400 mil vezes, então são 400 mil execuções, e aí isso aí você distribui o dinheiro. Acho muito mais fácil do que era antigamente com videolocadora, que você não tinha o controle de quantas vezes a pessoa assistiu, ou não, estou falando besteira.
Não, você não está falando besteira aqui. A nossa indústria ela já saiu muito desse modelo de negócio, né? É, é bem complicado na parte do tracking. E No da passado, fiscalização, eu pergunto, né? exatamente. É complicado, porque muita coisa não é digital. O DVD e até a VHS, VHS, né? Naquela época, como é que se fazia o tracking? Era por porcentagem da venda. Agora não existe mais isso. E essa é a minha pergunta, né? Se o digital facilitou O esse digital rastreamento. facilitou, mas ao mesmo tempo tirou verba de produtores, porque geralmente os produtores do fonograma, eles ganhavam pontos no fonograma. Então, se o fonograma, points on the record. Então, se o fonograma fosse vendido foi platinum. Se o fonograma está passando o seu consumo tá muito alto, você ganhava pontos, e esses pontos se transformavam em verba. Isso não existe mais. É tudo digital. Tudo digital. Inclusive, existem companhias que fazem esse tracking, né? Que pegam informação da TV aberta, da TV fechada, dos rádios, para saber exatamente quantas vezes está tocando. Inclusive, no ECAD, quando a gente recebe a nossa informação, mostra quantos segundos aquele fonograma especialmente foi tocado na TV aberta. E aonde foi na TV aberta. E aqui tem uma discussão de modelo também, Samuca, assim, tecnologia versus evolução do tempo, né? Assim, arrecadação de direito autoral, acho que nos países, para pegar, sei lá a forma mais simples, que é o livro, né? É uma coisa, depois, quando a tecnologia vai se desenvolvendo, o modelo vai ficando mais complexo. Para pegar o audiovisual em especial, no Brasil, por exemplo, tem um entendimento consolidado, quanto é que o cinema paga por música, quanto é que a televisão paga por música. Isso foi consolidado ao longo dos anos, né? Litígios entre o ECAD, as televisões, não sei o que e tal, mas assim, hoje não se tem mais não se tem mais esse conflito, né? Acho que a situação está muito pacificada. Quando se gera uma nova tecnologia, a questão volta à tona de novo, porque, claro, as plataformas, grande parte delas vão lá, fazem as suas negociações agora no modelo, mas o modelo está sendo criado, né? Porque as próprias plataformas estão, enfim, desenvolvendo um modelo de negócio, isso está sendo, digamos, globalmente arranjado, etc. e tal. E aí também, talvez aqui a Samantha possa falar um pouco mais, mas assim, de como é que dentro de um line-up de programação a música é ranqueada, porque isso tem muita diferença, né, Samantha? Assim, se uma música, por exemplo, ela foi uma música incidental no meio de um filme que passou na Globo ou numa plataforma, ela tem uma importância diferente de, por exemplo, se ela foi uma cabeça de programa, assim, se ela entrou e era a música trilha daquele programa e tal. Fala um pouco disso, Samantha, para esses pesos e importâncias. Isso é um ponto até bem importante da gente falar, porque o fonograma ele não existe no espaço único. Então, existe discriminação de como o fonograma é utilizado dentro do audiovisual. Por exemplo, se eu criei uma música, ou eu criei um fonograma, e o meu fonograma está sendo usado como tema de abertura ou tema de encerramento, esse valor que recebe é diferente de que se minha música for usada no background. Background tem um valor completamente diferente, e isso é mundialmente. Até aqui nos Estados Unidos, na parte de editora também, de direitos autorais, autoral. Se for background, o preço é diferente de que se for abertura ou tema de encerramento. Então, isso realmente cria essa noção de faixas, né? A faixa 1, porque está sendo usado como tema de abertura, ou então o show está sendo utilizado ou está sendo consumido durante o horário nobre. Então, você tem vários... a fórmula não é específica. Existem vários fatores que são incluídos nessa fórmula
para você entender se o seu fonograma cai nessa faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada faixa tem um ranking diferente de valor que pode ser recolhido baseado de como está sendo consumido o fonograma. E vocês fazem esse acompanhamento para ver se foi aplicado no lugar certo? Então, assim, se o contrato é para que seja uma música de abertura, vai lá e olha se está na abertura. Se foi para ser background, olha para ver se está no background. Exatamente. E é um trabalho de formiga, porque a gente tem um volume muito grande e tem muito background, o número de background é obviamente maior do que o número de temas de abertura e temas de encerramento. Mas a gente tem que fazer esse trabalho de formiga, tem que fazer esse trabalho bem devagar para não cometer erro, e obviamente que o erro seria deixar valor que deveria ter sido recolhido, que não foi. Já tem tecnologia para fazer esse acompanhamento também, Samantha? Assim, é possível usar a inteligência artificial para identificar onde é que estão as músicas, se elas estão em protagonismo ou não estão em protagonismo, para pegar casos, por exemplo, de uso indevido de obras. Vocês usam tecnologia para isso? Existe tecnologia chamada Business Intelligence, e esse BI faz esse trabalho, mas ainda não é inteligência artificial. Não está lá ainda, mas já estamos começando a desenvolver esse trabalho. Eu queria te fazer uma pergunta que, assim, a gente, aqui no Brasil, principalmente, né, a cultura de trilhas sonoras de novelas é um negócio que é histórico e sempre foi muito importante, né? Uhum. Artistas, assim, ficavam super famosos porque tiveram uma música que emplacava numa novela e, eventualmente, você tinha novelas que explodiam porque tinha uma trilha sonora muito boa, né? Muito boa. Isso vale para o audiovisual, acho que em qualquer lugar, mas dá para a gente dizer hoje, pela sua experiência, o que pesa mais? Para uma música, estar em uma boa série, ou uma série faz mais sucesso por uma boa música? Como é que funciona essa equação? Nossa, que pergunta! Perguntas de leigos, tá fazendo aqui. Não é pergunta de leigo, não. Muito pelo contrário, é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta inteligente e muito difícil, porque muito artista... Vamos usar a Cia como exemplo. Existia um show aqui nos Estados Unidos chamado 6 Feet Under. Eu não sei qual foi o nome desse show no Brasil. A 7 Palmos fez o maior sucesso. Apesar de ser 6 Feet, aqui no Brasil é 7 Palmos, tá? Então, fez o maior sucesso aqui também. E o show, o supervisor musical do show botou a música da Cia no último episódio do show. Essa música explodiu, porque a música foi tão bem sincronizada, e isso agora a gente sai dos direitos para falar de supervisão musical, o como é importante a supervisão musical no audiovisual, que pode ser uma conversa que a gente pode fazer para uma outra sessão, para a gente tomar mais café junto. Mas a supervisão musical daquele episódio foi tão perfeita que a música da Cia explodiu. E até então a Cia, por mais que ela já tinha uma experiência de sucesso muito grande, porque ela é autora, né? Ela escreve muita música da Rihanna, Umbrella. A Rihanna quem escreveu foi a Cia. Muita música da J.Lo quem escreve é a Cia. Muita música que artistas são intérpretes, quem escreve é ela. Ou então ela faz parte do time que escreve. Então, o fato da música dela ter sido sincronizada naquele show e naquele episódio, e como foi dramático, foi tudo perfeito, explodiu. Então, a sincronização do fonograma no audiovisual pode ser o motivo pelo qual o episódio é super bem recebido, mas como o episódio, o drama é tão grande e a música fecha esse episódio com uma fita cor-de-rosa, faz a música explodir também. Então,
Tudo depende do supervisor musical e da sincronização do fonograma no audiovisual. Agora, trilha sonora. Trilha sonora, por muito tempo, no Brasil, obviamente, que a trilha sonora, o compositor que fazia a trilha, a trilha não era distribuída, né, nas plataformas digitais. Então, não existia um consumo da trilha do compositor. A trilha que se consumia era a trilha comercial. Você botava a música dos Backstreet Boys, botava a música da Madonna, Michael Jackson, botava a música no CD e o CD vendia e você tinha o consumo da trilha comercial. Mas por que a audiência se tornou bem mais educada? Não é educada. Finessed. Como é que a gente fala finessed? Requintada? Requintada, não. Quando você é mais... you're more educated. Quando você mais entende... qualificada. Qualificada, isso. O consumidor está mais qualificado agora porque ele entende música original dos anos 80, dos anos 60, e está consumindo muito mais por causa que a forma digital abriu essa porta de consumo. A trilha sonora agora tem um peso muito grande na sua própria distribuição. Por exemplo, eu escuto trilha sonora o tempo todo, adoro a trilha sonora do Gladiator, adoro a trilha sonora do Inception, do filme da Oppenheimer agora, do Christopher Nolan, que é um dos nossos clientes. A trilha sonora é maravilhosa, então o consumo da trilha mudou muito com a explosão do digital. Como você trata a trilha e o consumo e a trilha mudou muito também. Então, agora o compositor é famoso, o Hans Zimmer. Você, quando comprava o CD, não tinha muito a trilha sonora, né, do compositor, é sempre o comercial. Agora você pode consumir o compositor sem o comercial. E é o que eu mais gosto, até porque eu represento muito desses clientes. Então, o nosso consumo mudou por causa da explosão do digital. Mudou, né? Vocês fazem a negociação com as plataformas de streaming de música também ou não? Fazemos. Interessante que no streaming de música não aconteceu uma coisa que aconteceu no streaming audiovisual, que no audiovisual os próprios estúdios montaram as suas próprias plataformas de streaming, né? E na música isso não aconteceu. A gente não vê, por exemplo, o streaming das gravadoras, né? Não tem o streaming da Sony, o streaming isso não aconteceu, né? Foram outras plataformas que se desenvolveram. Só uma curiosidade, assim, estranho, né? A gente vê, são movimentos... A Orpheum é da Sony. Mas ela não é das mais fortes, né? Se você pegar as principais, é Apple, Spotify, talvez o YouTube Music, né? Mas não são a gente até pode falar que a Spotify ela começou uma revolução na música, né? Por mais que tenha demorado muito para eles conseguirem se estabelecer no mercado, você tá certo, a Amazon Music, a Apple Music, e é interessante, né? Porque a Apple Music começou com o streaming, agora a Apple tem seu próprio canal de audiovisual que produz o seu conteúdo, que cria seu próprio fonograma, que tem... É bem interessante como isso tudo funciona, porque o consumo do audiovisual mudou. Mas tem uma coisa, né? Se você fizer uma comparação com o audiovisual, Samuca, assim, a Spotify, digamos, é o Netflix, né? Que começou a pegar licenciamento de grandes estúdios e tal. Mas num ponto para frente, ela também passou a ser protagonista, por exemplo, não com as músicas, mas com outro conteúdo que são os podcasts. Eu acho que é a grande virada, porque no percentual de consumo é onde eles vão conseguindo também estabelecer equilíbrio, né? Porque como eles pagam o percentual ali dos valores, tudo que você consumir que não for a música, mas for os outros conteúdos que são 100% deles, a conta muda um pouco, né? Então, no final, tem um pouco essa lógica de virar estúdio também, né? O player de hoje de ontem é o estúdio. O player tech de ontem é o estúdio de hoje, né? Exatamente. E Samantha,
Como é que para vocês ter que lidar globalmente com um ambiente em que você tem cada país com uma regulamentação diferente? É claro que existem, né, os grandes marcos aí de propriedade intelectual do mundo, que a maior parte dos países civilizados, vamos dizer assim, seguem, mas mais ou menos, né? Cada um também tem a sua lei própria, tem o seu regulador próprio, tem as suas agências de arrecadação próprias, os seus, né, como você mesmo chama aí, as suas sociedades de arrecadação, né, sociedade de autores e tudo mais. Como é que é para vocês terem que lidar globalmente com esse caleidoscópio aí regulatório? É uma dor de cabeça, não vou mentir para você, porque, como você disse, cada país tem o seu regulamento. Na parte de conexo, o conexo ele não é. Como é que eu vou te explicar? Na parte de editora, nós temos a CISAC, que é a CISAC, que é a sociedade global que toma conta que toma conta da operação de todas as sociedades, ou seja, é standardized. Como é que a gente fala standardized? Padronizado. Padronizado. Então, essa operação é padronizada pelo mundo inteiro, não existe diferença. Agora, o Conexo não é. O Conexo não tem essa entidade que padroniza a operação. O Conexo, cada país está no teu sistema, cada país aceita a informação do jeito que aceita, eles pedem informação e comprovante da informação de formas diferentes. Então, o nosso time tem que ser muito especializado em cada país para poder recolher da melhor forma possível o que está sendo gerado para os nossos clientes. E tem uma diferença sobre o que é pago, né, Samantha? Assim, a gente falava bastante sobre isso, os neighboring rights, né, que a gente paga, por exemplo, no Brasil e na América Latina, não paga nos Estados Unidos, quer dizer, por isso você tem aí, às vezes, isso, né, quer dizer, dependendo do player, ele não está tão atento sobre o que aquele outro território pode pagar para ele, né? Yes. Exatamente. Nossa, eu tenho um agora aqui, desculpa. Agora, Samantha, tem uma situação que eu não sei como é que ela vai se apresentar no futuro, se é que isso vai ser um problema, mas a gente vê, comparando mais uma vez o streaming de música com as plataformas de streaming audiovisual, né? No streaming de música, num determinado momento, se você perde o contrato, aquela plataforma de streaming perde o contrato, o conteúdo sai. No audiovisual, mesma coisa. Acabou o contrato com um determinado estúdio, aquele conteúdo vai sair da biblioteca daquela plataforma de estúdio. Agora, existe a possibilidade, ou acontece, de você ter uma ruptura do contrato entre o proprietário do direito intelectual da música que foi usada naquela composição daquela obra audiovisual, e aí como é que fica? Aquela obra perde o direito de ter aquela música, não tem mais, não repassa mais, como é que funciona quando você descasa as duas coisas? A propriedade da obra audiovisual do direito que ela tinha para poder explorar uma determinada música. E acontece essa situação? Não entendi a pergunta. O que eu quis dizer é o seguinte, quando eu vou produzir uma novela, por exemplo, né, eu compro lá o direito... Calma. Você está produzindo, você é o produtor do audiovisual ou você é o produtor da música? Tá, ok. Do audiovisual. Eu sou produtor do audiovisual. E eu quero colocar uma determinada música na minha novela, tá? Mas aí vamos supor que depois vai surgir uma nova tecnologia, alguma coisa assim, e eu vou pegar a minha novela e vou colocar nessa nova tecnologia. Mas eu não tenho o direito da música para usar em todas as tecnologias. Como é que funciona nessa situação? Nós estamos falando da licença, do clearance. Outro problema que a gente pode tomar um café de novo. Esse é um problema muito grande, inclusive vários estúdios ou produtoras no Brasil estão passando por esse problema. Eu acho até que o escritório do Fábio, né, deve lidar com isso um pouco, porque eu tenho clientes do Brasil que venderam o audiovisual, a novela, para Netflix ou para Amazon, para passar no streaming. Eles não tinham o direito da parte da música para fazer isso, porque os contratos antigos não davam esse direito por perpetuidade. E eles levaram uma multa enorme do selo e da editora. Por quê? O contrato não tinha essa abertura para poder expandir
o seu direito de explorar o fonograma e a composição, além do que você está fazendo. E isso é um problema muito grande em contratos antigos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão liberando até na Lua, no espaço. A gente sempre fala, quando está fazendo contratos aqui nos Estados Unidos, a exploitation é universo. Ou seja, tu está no universo infinito. Antigamente não era assim. Então, contratos novos já estão lidando com isso. Agora, o contrato novo não está lidando com inteligência artificial ainda, mas contratos mais novos já lidam com esse território. Agora, meu coração se estende àqueles que estão vendendo a propriedade sem a licença, porque tem muito estúdio levando multa no Brasil. Aqui isso não acontece mais, porque a indústria já está um pouquinho mais avançada, mais madura. Mas no Brasil eu sei de muitos clientes que estão passando por isso agora. E você mencionou um negócio que eu acho que é super importante, até a gente já pode ir encaminhando o encerramento da nossa conversa, pelo menos do meu lado aqui, seria a pergunta assim, para a gente olhar um pouco para o futuro, né? Inteligência artificial. A gente está começando a ver essa realidade acontecer nas plataformas de streaming de música. Você já tem obras que são compostas por inteligência artificial, que a gente não tem, nem sabe quem é o autor é, né, o computador do Spotify. A gente já vê alguns autores que começam a ser replicados pela inteligência artificial, né, com a voz recriada, com instrumentos ou estilos de tocar instrumentos recriados. Isso tende a crescer e criar novos problemas, né? Como é que você está vendo o desenvolvimento da tecnologia nesse sentido? Como é que vocês se preparam para isso, em termos de direitos, em termos de contratações, em termos assim do que pode ou não acontecer lá na frente? As nossas cortes dos Estados Unidos agora estão lidando com isso, né? Inclusive teve um ruling, eu acho que foi mês passado ou nas últimas 8 semanas, que disse que se o fonograma foi criado pela máquina, ele não tem direito a copyright. Porque por mais que você tenha um ser humano fazendo prompt para criar, não é protegido porque não foi criado pelo ser humano. Não sou eu criando o fonograma usando o instrumento, é uma máquina criando. Então, a corte aqui nos Estados Unidos já está lidando com isso e já teve o primeiro ruling eu acho que foi, se não me engano, eu tenho que achar o artigo, porque já tem um pouquinho de tempo, mas foi numa arte, num painting, numa pintura, que o artista mandou a máquina criar a pintura, a máquina criou e ele queria registrar como copyright, né? E a corte disse não, porque não foi criado por um ser humano. Interessante. Mas isso não foi música, foi pintura. Mas já começa a criar a conversa para ir nessa direção. Mas é interessante, né? Porque toda a economia do audiovisual, da música e do audiovisual, de uma maneira geral, está baseada na propriedade intelectual, né? Uhum. E a gente vê muito essa discussão sobre a inteligência artificial vai substituir artistas, vai substituir músicos e criativos, não sei o quê. Aí quando você tem uma decisão judicial dizendo, se foi criado pela máquina, não tem propriedade intelectual. Você matou o economics da coisa, entendeu? Exato, então, mas a gente não... O problema ainda está aqui. Isso aqui é só o começo. Obviamente que, na minha opinião, baseado no que as cortes aqui estão falando, nós estamos indo numa direção positiva. Mas não quer dizer que a gente não está fora da guerra. Por quê? Porque muito audiovisual de verba baixa, na verba que eu quero falar, quando você tem um valor para criar o audiovisual. Orçamento. Quando o orçamento é baixo, a primeira coisa que eles querem cortar é a música. É a primeira. Eles querem Kanye West pelo valor de $0, porque eles são independentes, são pequenos e acham que o Kanye West se importa com isso. Eles precisam achar um caminho para poder conseguir ainda sincronizar a música para o audiovisual. Porque foi como você disse anteriormente, a música no audiovisual,
ou a música fica muito famosa, ou o audiovisual fica famoso. Então, a gente sabe que a música tem um poder, um peso muito grande dentro do audiovisual. Eles vão acabar indo para inteligência artificial. Eu quero uma música como o Hans Zimmer, manda a máquina criar, a máquina vai criar, mas pela direção que aparentemente estamos indo, baseado nesse ruling que a corte teve, nessa criação da pintura, é bem capaz que as cortes vão começar a seguir o caminho de que, se não foi criado por um ser humano, não rende verba nenhuma na parte de propriedade intelectual. Não tem como você recolher essa execução pública. Mas ainda a gente não sabe. E aqui é um insight econômico importante, Samuca, assim, para a audiência aqui do Café com Pixel e da Tela Viva, que é muito do mercado do audiovisual, né? Mas é justamente desse valor agregado da música no conteúdo. Quando a gente ouviu operadores falando, poxa, a música para mim é um equilíbrio importante, quer dizer, se eu estou trabalhando faixas, por exemplo, na minha programação ou no meu produto audiovisual, e além das de licenciamento, eu produzir faixas próprias, onde eu tenho, por exemplo, a maior parte ou a totalidade dos direitos, né? Eu, como produtor, por exemplo, comprei a música que é a cabeça de programa, ela é 100% minha. Na hora que vem o pagamento do direito, ou na hora que a música explode, quer dizer, o econômico também reverte para o dono, que pode ser tanto o próprio criador, quanto a pessoa jurídica que adquiriu essa faixa. E eu acho que aqui tem a gente vê, né, e com a Samantha, a gente, assim, literalmente trabalhou aí com milhões e milhões de dólares, estou dando zeros nessa linha mesmo de localização de música, de direito não cadastrado, que a gente trabalhou junto, localizou. Então, assim, é super, super importante ver que tem muito dinheiro na música do audiovisual, e é importante valorizá-la para que, em alguma medida, isso lá na frente também reverta para essa cauda longa do filme, da série, etc., e não só os direitos sobre a propriedade do audiovisual em si, né? Com certeza. Com certeza. Samantha, assim, eu aprendi horrores com você. Tá falando conversa curta aqui de 40 minutos, mas assim, eu saio daqui com aquela sensação de falar, nossa, que papo bom, assim, sabe como juntou muitas sinapses assim nessa conversa. Te agradeço imensamente, espero que os nossos espectadores aí tenham gostado também, espero que você também tenha curtido esse bate-papo. Muito obrigada, sempre à disposição que precisar. Obrigado, Samantha. Obrigado, Fábio. Agradeço mais uma vez a audiência. Obrigado, Fábio, pela parceria. Obrigado, Samantha. Ficamos por aqui, então. Encerramos o nosso Café com Pixel e em 2024 a gente volta com novos episódios para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau.